Agora a gente vai ver uma ilustração de um sistema de ciúme na relação. Pode parecer um pouco confuso, sim, a princípio, mas quando eu explicar vai ficar tranquilo. Então vamos começar com toda essa parte aqui, ó, família, história de vida aqui em cima, né, esses quadrinhos de cor roxo ou lilás, não sei. Tudo isso aqui é o passado. Então tudo é o passado. Aqui a gente tem o presente do casal do sistema mais imediato, que é o André e a Laura. Então vamos pensar, aqui o quadradinho é homem e o círculo é mulher. E aqui, né, o V de vulnerabilidade, que está em amarelo também, que quer dizer assim, a vulnerabilidade que as pessoas adquiriram, né, para predispô-las a tais ações. Que assim, por que que eu estou mais sensível, mais disposto a fazer tal coisa? Eu vou reexplicar tudo isso, pode ficar tranquilo. Estratégia é a ação, o que que a pessoa fez para lidar com o ciúme. Então vamos ver lá no passado, que como você vê o passado está ligado ao André e a Laura aqui. Então aqui, por exemplo, no caso do André, o pai dele, que é esse quadrado aqui em cima, teve muitos casos extraconjugais. A mãe teve um divórcio em que ela sofreu muito. Então ela teve o. Ele viu isso acontecendo na família dele. Então quer dizer, você já pode imaginar que isso, na história de vida dele, predispôs ele a sentir mais ciúme. Porque é um pai com muitos casos, a mãe sofreu muito. Ele viu a mãe sofrendo. Né? Essa aprendizagem por observação e principalmente com mãe, que é algo extremamente colado na pessoa na infância, né? Como você lembra, os padrões da infância podem ser repetidos na vida adulta. Do outro lado, a gente tem a Laura, e aqui a gente tem o pai dela, era um cara que tentava ter muito controle na relação, controle da mãe dela, e um cara com muita raiva. A mãe dela, por outro lado, que é esse círculo aqui, era mais passiva e submissa. E ao mesmo tempo aqui, ó, só para a gente voltar um pouco mais, você vê que a mãe dela, essa passividade e submissão, também vem da história dela, do pai e da mãe. Então quer dizer, os avós da Laura influenciaram como a mãe da Laura foi, que influenciou como ela foi, né, aqui embaixo. E então quer dizer, a gente tem aqui esse histórico, esse passado, essa árvore genealógica que foi passando, e aqui levou o André com essa história ao ciúme um fator, né? Só que, por exemplo, no contexto imediato, no presente, porque tem aquela história também de que as crenças elas podem ser ativas ou inativas. Então ela pode ser que a pessoa tenha uma crença de ciúme, por exemplo, o perda de relação, como a mãe do André sofreu, é horrível. É a pior coisa que pode acontecer, é catastrófica. Só que quando ele não está atento para as situações do presente que ativam essa crença, não tem um problema. Né? O emocional dele está ok, os pensamentos dele estão ok, mas aí pode ser que, na verdade, o que aconteceu, né? No caso, a perda do emprego no presente ativou essa crença e aí ativou esse estado nele de vulnerabilidade à traição, rejeição e abandono, algo que ele aprendeu lá na infância. Lembra que as crenças a gente aprende muito na infância. A perda de emprego foi o gatilho no presente para ativar essa crença. Daí, né, esse vizinho é vulnerabilidade. Ele tem essa vulnerabilidade aqui desde a infância, disparada pela perda de emprego. O que ele vai fazer? Que são as estratégias, né, de enfrentamento, as ações. Ele, como tá vulnerável, está com ciúme, vai levar para a Laura isso, que é interrogatórios, suspeitas e acusações. Então aqui tem uma setinha que leva a Laura, só que atinge a vulnerabilidade dela também. Olha como que é curioso, né? A Laura, ela foi, né, uma parte dela construída e por essa história anterior, e ela é vulnerável à raiva, lembra que o pai dela tinha raiva, controle, pai dela, e intimidação. Então, ao mesmo tempo que ela teve essa história,
Ela teve a mãe que era submissa, passiva, só que ela não repete exatamente a história, porque ela desenvolveu uma crença que busca contradizer isso. Então ela viu isso, só que ela viu, não, eu não vou ser assim, porque uma pessoa que é passiva e submissa deixa isso acontecer. Ela é controlada, outra pessoa fica com raiva. Então ela criou uma crença para contradizer aquilo que ela viu. Então, isso pode acontecer também. Então ela é vulnerável à raiva, controle e intimidação, porque ela via na infância a mãe dela sofrendo com isso e ela ficou mais sensível. Então ela pode ter criado a crença: não vou aceitar que ninguém me controle. E aí é uma regra oculta. Se alguém tentar me controlar, então essa pessoa, sei lá, então eu devo brigar com essa pessoa. E pensamento automático dela pode aparecer um monte, tipo, tá querendo me controlar, tá querendo me deixar submissa, e tudo isso ela não lida bem, né? Ela faz o oposto para não ser vulnerável, para não ser passiva. E ela vai ter estratégias dela para lidar com essa vulnerabilidade dela, que é brigar, desafiar, afirmar a liberdade dela, que no caso pode ser, né, o André pode estar preocupado com ela parecer que está flertando com outros homens. Ao mesmo tempo ela vê, não, isso aqui é exercer minha liberdade. Então vê como que dá problema. Então ela vai. O ciclo foi fechado aqui. Teve um ciclo que começou aqui, nesse caso, com o André, na verdade com a perda de emprego dele. Na verdade, começou lá atrás, só que assim, no presente começou aqui, ativou essa vulnerabilidade. O André começou a agir, interrogar, suspeitar e acusar. Ativou a vulnerabilidade da Laura, a raiva, o controle e a intimidação, que ela não aceita. E ela vai agir de volta, vai brigar, desafiar e querer ser livre, querer afirmar a liberdade. E às vezes até em excesso, porque ela pode ocorrer uma supercompensação, que ela pode ter visto assim, minha mãe aceitava tudo, eu não vou aceitar nada. Entende como pode ir de um extremo ao outro? Então, esse aqui como a gente viu, é o sistema todo. Acho que fica mais fácil agora, né? De como um sistema de como o ciúme funciona. Então, desde o passado, e o passado pode estar presente no presente. Isso que é complicado. Porque às vezes a Laura tá pensando assim, não vou aceitar, mas assim, o André ele tá com medo. Ele não quer controlar ela exatamente. Ele acaba fazendo alguma coisa que parece isso, mas é porque ele tá com medo. Não é exatamente porque ele, sabe, ele é mau, ele quer prender ela. Acaba fazendo um pouco por causa do ciúme dele. Mas envolve a vulnerabilidade dele, ele tá sensível e tudo mais. Então, se a gente consegue perceber isso aqui, a gente consegue perceber todas essas variáveis, a gente pode quebrar o ciclo. Pode começar aqui. Por exemplo, minha mãe sofreu um divórcio, meu pai teve muitos casos, mas minha relação não precisa ser assim. E a Laura também, né? Meu pai era controlador, minha mãe era passiva, mas nem todos os caras vão ser igual ao meu pai, iguais ao meu pai, e nem eu preciso ser igual à minha mãe, mas também não preciso, né, radicalmente rejeitar qualquer coisa que eu acho que é controle, submissão, porque às vezes nem tudo é. Só que o pensamento automático dela pode dizer que sim. Pode parecer, não vou aceitar isso. Pode aparecer isso para ela. Por causa de todo esse contexto aqui. Mas enfim, eu acho bem curioso. Eu acho que pode te ajudar a visualizar melhor como o ciúme pode atuar em um sistema. E comenta com a gente o que você achou. Você entendeu? Se ficou claro? E se isso te ajudou a entender um pouco melhor você mesmo, seu ciúme e a outra pessoa e a relação, né? E a gente pode começar a pensar já em estratégias melhores do que essas aqui, né? Estratégias para a gente melhorar a situação, para a gente melhorar o sistema, porque melhorando a relação a gente melhora o que a gente sente, o que a gente pensa e, enfim, tudo melhor.